Muitas vezes eu fiquei pensando em criar um canal para falar sobre educação financeira, investimentos, essas coisas. É um assunto que eu gosto, eu acho bem bacana, gosto muito do mercado financeiro, é algo que eu sempre tô lendo e estudando. Porém, eu acabei ficando um pouco de saco cheio, saturado de tanto conteúdo bosta que tem na internet. Lá atrás, quando eu não tinha esse conhecimento, eu consumi muita coisa. E depois que a gente, de fato, entende como que o jogo funciona, você fica um pouco... Você fala, pô, não vou criar essa meleca de conteúdo, né? Porque eu não acredito nisso. Eu não vou fazer esse tipo de conteúdo só pra ganhar like, visualizações, vender um produtinho ali, que eu não acredito na ideia. Onde que eu quero chegar, pessoal? E aqui acaba sendo uma aula de educação financeira, tá? De investimentos. Eu desisti, eu desacreditei, eu acho que não tem que ter educação financeira? Claro que não. Se tem algo que é uma das coisas mais importantes na nossa vida é aprender a lidar com o dinheiro. Só que o ponto que eu cansei, essa coisa rasa que esses educadores financeiros, e aqui eu não vou citar nome de ninguém, porque eu não quero esse tipo de picuinha, mas eu não gosto desse tipo de conteúdo que eu sei que não vai levar o cara a lugar nenhum. Por exemplo, corta o cafezinho e seja feliz, cara. Economizar aqui, ó, R$5 no cafezinho, todo dia, sei lá, tô chutando o valor, tá? R$5, mês tem 30 dias, R$150, nossa, vai mudar minha vida. Aí o cara fala, ó, corta R$5 do cafezinho, né, R$150, põe lá no Tesouro Direto, põe no CDB, põe lá no fundo imobiliário, sei lá, põe em qualquer lugar. Que daqui 50 anos... você vai ter juntado 500 mil. Pô, legal. Daqui 50 anos. Bacana, hein? Então, quando eu tiver ali com 80 anos, né? Vou começar a usufruir desse dinheiro. Olha que negócio bom. Interessante, né? E aí, um dos únicos prazeres que eu tenho na vida é tomar café. Eu vou deixar de tomar café. Mas quando eu tiver 80 anos, olha que maravilha. Aí sim. Aí é onde mora a felicidade. Então, esse discursinho barato, bosta, começou a me cansar. E eu falei, não vou criar um canal pra ficar falando isso, cara. Não dá. Eu acho que a educação financeira, não vejo que dá pra criar um canal pra falar somente disso, porque ela não é pra ser difícil. Ela é pra ser simples. É pra ser algo meio óbvio. Claro, né? Levou um tempo considerável até pra eu entender o óbvio. Faz parte da vida. Mas não tem muito segredo, muito milagre. R$150, 200, 300 não vai mudar a vida de ninguém. O que a gente faz hoje em dia com esse dinheiro? Nada. E aqui eu não estou entrando no mérito se fulano ganhou 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim. Eu estou querendo chegar no ponto que, para você mudar a tua vida de fato, você tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de verdade. Então não é cortando o teu cafezinho, a tua pequena felicidade ali, vou deixar de tomar minha cervejinha no final de semana, né? Porque o influenciador lá disse que se eu deixar de beber minha cervejinha, comer meu lanche ali no final de semana e colocar no Tesouro Direto, daqui 50 anos eu vou ter um dinheiro bom, já que a previdência tá quebrada, né? A ideia é boa. A ideia não é ruim, a ideia é boa. Só que eu acho que ao invés da gente ficar falando esse tipo de coisa para as pessoas, a gente tem que incentivá-las a de fato ganhar dinheiro. E não ficar cortando essas coisinhas pequenininhas. Porque isso não... Você se frustra. É um caminho muito longo. Mas ninguém quer enriquecer lentamente. Não tô falando isso. O processo de enriquecimento lícito, ele é lento. Ele é demorado, ele é árduo. Tô falando que as coisas são fáceis, simples, somente para quem veio de berço de ouro e já pegou a obra pronta. Porém, para você construir isso do zero, leva tempo. A questão que eu tô falando é, não faz sentido algum eu cortar ali meus pequenos prazeres para usufruir disso dali 50 anos. A cabeça, o mindset, a forma de visualizar as coisas tem que ser diferente. Eu tenho que pensar da seguinte forma: o que eu faço ou o que eu preciso fazer para que a minha renda aumente? Então hoje eu ganho, sei lá, R$3.000. O que eu preciso fazer para dobrar minha renda? Será que se eu me capacitar mais, eu consigo? Minha hora vai custar mais? Ou não sei, né? Talvez eu tenho essa renda aí e sou um microempreendedor. Então o que eu posso fazer para aumentar meu faturamento? Como que eu escalo mais o meu produto? Como que eu vendo mais? Porque no frigir dos ovos tudo é venda. Tudo é venda. Todos nós somos vendedores. É a única profissão que existe no mundo. Por quê? Se você é CLT... você está vendendo a tua hora para uma empresa. Se você tem uma empresa, você está vendendo o teu produto ou o teu serviço. A única forma da gente visualizar as coisas é como vendedor. Então, a questão de educação financeira, de enriquecimento, é como que eu aumento a minha renda. E aí, a parte de crescimento do teu patrimônio
Não precisa de fórmula mágica. Por quê? A partir do momento que você tem uma renda boa, um exemplo, estou ganhando 20 mil reais por mês. Então eu vou viver com 15 e vou investir 5. Põe num tesouro direto e vai pro abraço. 1% ao mês. Esse Brasil aqui é o paraíso do rentista. Vai 1% ao mês, sem dor de cabeça. Ah, mas o fulano tá investindo na bolsa ali. Cara, conselho de amigo, de quem já quebrou muita cara, não compensa o crime. Foca em aumentar a tua renda. Foca no teu expertise, no teu business. Se você trabalha para uma empresa, foca em se tornar um profissional cada vez mais valioso e não perca tempo querendo o investimento milagroso. Porque no final das contas, o que mais importa é a tua renda. Não adianta nada o fulano ser o mago dos investimentos, sendo que ele tem, sei lá, 500 reais para colocar ali de aporte. Reflexão básica, o que é mais importante? Um investimento básico que te dá ali 1% ao mês e você aportar ali 5 mil reais, ou você ter um investimento miraboloso que te toma um tempo desgramado, que te toma um psicológico, né? Porque quanto mais risco você toma, mais isso exige do teu psicológico. E aí você tá com um capital de 500 reais. O esforço que você vai ter que fazer versus o cara que tem um aporte ali de 5 mil, que tá no arroz com feijão. E algo também que eu levei tempo para descobrir. Tempo, né? Batendo cabeça, fazendo merda. Que o mais importante é você aumentar o teu aporte, a tua grana ali. O investimento não precisa ser nada mirabolante. E olha o exemplo que eu dei aqui. Ganho 20 mil, gasto 15 e invisto 5. Isso é educação financeira. É o básico. Gastar menos do que eu ganho. O grande problema ali do brasileiro é, muitas vezes, ele ganha 20 e gasta os 20. Ou às vezes gasta até mais, né? Fica no vermelho. Se você fizer o arroz com feijão, possuindo uma renda boa, o processo de enriquecimento ele é natural. E aí só pegar qualquer calculadora ali da internet e fazer a continha básica. Eu aportando 5 mil reais mensal com uma taxa anual, pode até ser conservador, coloca uma taxa anual de 10%. Em 10 anos, quanto que eu vou ter? Aí sim é o tipo de conselho realista. Nossa, mas você tá falando que pagar 20 mil reais, meu Deus, isso é muito distante. Mas eu tô falando a realidade, meu amigo. É como o processo de enriquecimento deve ser pensado. Não no caminho que esses educadores vendem. Aporta 100 reais, 200 reais. Não é. Esse não é o caminho. Eu não vou falar essa barbaridade aqui para vocês. O caminho é ter uma renda alta para que você tenha uma vida boa e mesmo tendo uma vida boa ainda te sobra uma boa grana para você estar investindo, para colocar o dinheiro ali para trabalhar para você. Essa é a reflexão. Esse é o mindset. Essa é a forma que vocês têm que visualizar a coisa. Provavelmente, se eu assistisse esse tipo de vídeo há uns 5 anos atrás, eu não ia conseguir pegar a ideia. Eu ia falar, nossa, cara, que groselha que esse cara tá falando, pô, que mala sem alça, mano. O cara tá falando de 20 mil reais, tal, uma coisa muito distante da maioria dos brasileiros, tal. Mas depois de digerir um monte de coisa, né, entender o processo, eu cheguei à conclusão cristalina que essa é a única forma que faz sentido pensar as coisas em termos de enriquecimento. Esse é o caminho. Se você tá no processo aí de querer construir aí a sua vida financeira, tem muitas dúvidas, ou às vezes está perdendo muito tempo ali com os investimentos, enfim. Em qualquer ponto que você esteja da sua jornada, deixa os comentários aqui. Eu gosto muito de conversar sobre esse tipo de assunto e de também ajudar a tornar as coisas mais transparentes para as pessoas. Porque a internet está muito... As pessoas estão muito... Os influenciadores, o grande problema é que o cara tem rabo preso, né? Às vezes uma corretora patrocina o cara, uma empresa, então ele vai ter que recomendar um produto ali que ele vai ganhar uma taxa em cima, enfim. Quando eu pensei em falar sobre esse tipo de assunto, eu queria algo totalmente sem filtro, falando ali o que as pessoas de fato precisam ouvir e entender. Bom, espero que esse vídeo de alguma forma tenha feito você refletir. Sei lá, às vezes na primeira vez que você assiste fica uma coisa meio densa, meio sem sentido, mas na segunda talvez não, ou talvez mais pra frente só que vai fazer um pouco mais de sentido, natural, eu também levei um tempo ali para absorver e entender as coisas da forma nua e crua, o mundo como ele é, né? E o mundo como ele não é tão bonitinho quanto vende na internet. Mas ele também não é tão difícil quanto a gente pensa. Então cria esse mindset, essa mentalidade de vendedor. Lembre-se disso. A única profissão que existe no mundo é vendedor. Todos nós somos vendedores. Independente se você tem um CPF ou um CNPJ.